Bom dia, terceiro ano. Vamos começar a nossa aula de hoje. Hoje a nossa aula é Geografia e vocês vão pegar a apostila de vocês, grupo 5, e colocar na página 260. O tema, o assunto sobre o qual nós vamos falar no grupo 5 de Geografia é vegetação. O que é vegetação? Meninos, vegetação são todas as plantas de algum lugar, né? Então, olha aqui, é o termo utilizado para identificar a vida vegetal de uma região. Então, todo o conjunto de vegetais, de plantas que existem em um determinado local, ele é chamado de vegetação. E o Brasil, ele é um país que tem muita vegetação e de diferentes tipos. Como, por exemplo, nós temos aqui a floresta amazônica, que fica com o rio Amazonas, olha o tanto de árvore, né? Nós temos o cerrado, que a gente já estudou. Nós temos as matas de araucárias, que ficam no sul do Brasil. E nós temos a caatinga, que fica no nordeste brasileiro. Tudo isso são tipos diferentes de vegetação. Agora eu vou falar para vocês quais são os principais tipos de vegetação que existem distribuídos no mundo inteiro. O primeiro tipo é a vegetação do deserto. Todos vocês já sabem que o deserto é um local quente onde não chove muito. Então a vegetação do deserto, ela não é muito desenvolvida. Ela é composta por pequenos arbustos e pelos cactos. Por que cactos? Porque os cactos conseguem armazenar água dentro do seu caule e eles têm raízes tão profundas, mas tão profundas, que eles conseguem, às vezes, conseguir captar água do subsolo. Então, essa é a vegetação típica do deserto. Nós temos também a tundra. A tundra é uma vegetação que é típica dos climas polares. Quais são os climas polares? Os climas polares são aqueles climas onde tem muito gelo. Geralmente, essas regiões, elas passam a maior parte do ano cobertas de gelo. Mas quando chega o verão, esse gelo derrete, só por durante o verão. E aí, quando o gelo derrete, surgem essas pequenas vegetações aqui, ó. Pode ver que não são árvores grandes, são plantas, é um tipo de vegetação que é pequeno. Por quê? Porque logo vai vir outra nevasca, vai cobrir toda essa região com gelo e essas plantas vão morrer para renascer em outra estação. É um tipo de vegetação muito presente no Canadá e na Rússia, ok? Continuando, nós temos as florestas de coníferas. As florestas de coníferas, elas também ficam em regiões onde faz muito frio. Porém, não são regiões que ficam cobertas de gelo, mas tem neve, cai neve. E um aspecto muito interessante da floresta de conífera é que as folhas dos pinheiros, elas têm esse formato de agulha, né? E por que elas têm esse formato? Para que quando a neve cair, a neve não se acumule em cima da folha, escorrega e cai para o chão, ok? E por último, nós vamos falar sobre as florestas tropicais. As florestas tropicais são aquelas que ficam em locais mais quentes, né? E que tem chuva. A maior floresta tropical do mundo é a floresta amazônica, que fica aqui no Brasil, certo? Então, recapitulando, a gente aprendeu 4 tipos de vegetação. As florestas tropicais, nós temos aqui uma foto, são árvores bem grandes. As florestas de coníferas, que ficam em lugar frio, que cai neve. A tundra, que fica em locais onde o solo é coberto de gelo, derretendo esse gelo só no verão, aí é onde essas plantas nascem, mas no inverno elas voltam a morrer e desaparecer. E a vegetação de deserto, que é a vegetação característica de local quente, seco e que não chove. Combinado? Vamos aos exercícios agora. Primeiro exercício, página 266, eu vou explicar como que é para fazer. Após a leitura das atividades que tratam da vegetação, converse com os amigos e escreva com suas palavras, olha aqui a pergunta. O que é vegetação? O que é vegetação? Você pode escrever essa resposta aqui nessas linhas com as suas palavras. Ou você pode voltar aqui no comecinho da aula
para ler esse texto aqui e conseguir responder essa questão. Você vai responder essa questão nessas duas linhas aqui, né? 3, depende do tamanho da letra. E o espaço que sobrar aqui embaixo, você vai fazer um desenho para a tia Letícia. Nessas linhas aqui embaixo, você vai fazer um desenho mostrando algum tipo de vegetação, combinado? Em seguida, observe a tabela a seguir e responda ao que se pede. Essa tabela, meninos, ela está mostrando as áreas de florestas pelo mundo. Então, assim, quais são os países que têm mais florestas no mundo? Num ranking de 10 países. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, nós temos a Rússia. Em segundo lugar, o Brasil. Então, olha só que interessante. O Brasil é o segundo maior país do mundo que tem áreas de floresta. Depois, o Canadá, Estados Unidos, China, Austrália, Congo, Indonésia, Angola e Peru. Esses valores aqui é o tamanho das florestas, né, por quilômetros quadrados. Vamos às perguntas. Quais são os 3 primeiros países que têm mais florestas? Então, você vai olhar na tabela e vai escrever o nome dos 3 primeiros países que têm mais florestas. O Canadá, em decorrência do clima frio, tem floresta adaptada a esse tipo de clima. Identifique essa formação vegetal, ou seja, qual é essa floresta adaptada a esse clima? E cite as principais características dessa floresta. Eu vou lá mostrar para vocês onde que está a resposta. A resposta está aqui. Qual é o tipo de vegetação que existe no Canadá? Olha aqui, ó, a resposta. E aí você tem que explicar como que é essa vegetação. Tá explicando aqui nessas linhas, é só você ler. Então, essa é a resposta do item B de bola. Continuando, exercício 3. A floresta amazônica é uma floresta, então você tem aqui 4 alternativas. Você vai ler essas alternativas para que você saiba qual delas está correta. Se você ficar em dúvida, a resposta está nesse texto aqui, ó, que eu vou circular aqui. Combinado? Vamos continuar. Na página 268, você tem 2 quadros. Eu expliquei para vocês 4 tipos de vegetação. Vegetação do deserto, vegetação a tundra, que é a vegetação de climas congelados, a floresta de coníferas e as florestas tropicais. Você vai escolher 2 que você mais gostou, vai desenhar aqui e escrever o nome. Vai desenhar aqui e escrever o nome, combinado? E agora, nós vamos falar sobre a importância da fauna e da flora. Meninos, a fauna são os animais e a flora são os vegetais, né? E vocês sabem que o ser humano não tem cuidado muito bem do meio ambiente, incluindo a fauna e a flora. E isso tem levado as espécies de animais e vegetais a entrar em extinção. Esse processo de extinção, nós estudamos em ciências que ele pode ser natural, mas ele também pode ser artificial, causado pelo homem. Quando acontece alguma alteração no clima, é um fenômeno natural que leva à extinção de algumas espécies. Porém, a poluição, o desmatamento e a caça e pesca ilegais são exemplos de motivos que levam à extinção por causa do homem, né? Continuando, nós temos aqui agora um mapa que mostra as principais espécies de animais que estão em extinção no Brasil. Então, no grupo das aves, nós temos 11 aves ameaçadas ou já em processo de extinção. No grupo dos mamíferos, nós temos 9 mamíferos ameaçados de extinção. E no grupo dos répteis, nós temos 4 répteis ameaçados de extinção. E aqui nós temos
o local onde esses animais ainda vivem, ok? De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, o Brasil é o país que tem a flora mais diversa, ou seja, nós não somos o maior do mundo em quantidade de floresta, mas nós temos a maior diversidade, ou seja, a maior diferença. Então, a gente tem o Cerrado, a gente tem a Caatinga, a gente tem a Amazônia, a gente tem a Mata Atlântica, nós temos o Pantanal, nós temos as matas de araucárias, os manguezais. Então, nós temos diferentes tipos de vegetação. E em termos de diferentes tipos de vegetação, o Brasil é o primeiro lugar no mundo, ok? Continuando, eu já falei para vocês que a flora é o termo que se refere à vida vegetal. E sem as plantas, sem a vida vegetal, o ser humano não sobrevive. Por isso que é importante cuidarmos e, principalmente, conservarmos essa vegetação. Por quê? Em primeiro lugar, porque as plantas produzem o oxigênio que a gente respira. Em segundo lugar, porque as plantas servem de alimento para a gente. Em terceiro lugar, porque as plantas servem de habitat para os animais. Em quarto lugar, porque a maioria dos remédios são produzidos com extratos de plantas. Então, assim, são inúmeros motivos que eu tenho para explicar para vocês, para falar, que faz que as plantas servem e estão relacionadas à nossa sobrevivência. Agora, nós vamos fazer os exercícios. Primeiro exercício. Muitas espécies animais e vegetais desapareceram da Terra e outras estão ameaçadas de desaparecerem. São várias as causas que podem gerar a extinção das espécies. Sabendo disso, pesquise e escreva duas causas da extinção das espécies atualmente. Então, onde que está essa resposta? Essa resposta está aqui, ó, nesse comecinho aqui. Vou até mudar de cor para vocês verem, ó. Tá vendo aqui? Aqui nós temos 4 causas, onde eu circulei de azul. Você vai escolher 2 e escrever aqui nessas linhas. Em seguida, o exercício B, nós não vamos fazer, tá? Não é para fazer. O exercício 2. Em relação à quantidade de espécies de plantas, o Brasil fica em qual lugar? Primeiro, segundo, terceiro ou quarto? Essa resposta está aqui, ó, nesse texto aqui. Você pode ler, que com certeza você vai encontrar. Agora, se você já se lembra da hora que a tia Letícia falou, é só marcar a alternativa correta. O exercício 3, nós não vamos fazer também, tá? Então, o B, esse B aqui e esse 3 aqui, nós não vamos fazer. E agora, pesquise sobre a vegetação e a fauna do município ou da região em que você mora. Leve algumas imagens para a sala de aula que você e os colegas, para que você e seus colegas conversem sobre o que descobriram. Meninos, vocês já pararam para pensar? Nós estudamos que aqui no Brasil existem diversos tipos de ecossistemas e vegetações diferentes. Vocês já pararam para pensar qual é a vegetação que existe aqui no município de Guaíra? Qual ecossistema brasileiro está presente no município de Guaíra? Vou mostrar para vocês agora. Esse daqui é um mapa do Brasil com todos os ecossistemas. A gente pintou esse mapa no comecinho do ano. Veja bem, Guaíra fica no estado de São Paulo. Esse aqui, olha, é o estado de São Paulo. E Guaíra fica aqui, ó, bem nessa região aqui. Vocês estão vendo? Perto do Rio Grande aqui. Essa região, se vocês observarem, ela tá amarelinha. E o amarelinho representa o cerrado. Então, o tipo de vegetação que existe no município de Guaíra é o cerrado. Então, você vai escrever aqui, ó, o que vocês descobriram. Então, eu descobri que no meu município, que é o município de Guaíra, a vegetação predominante é a vegetação do cerrado. Agora, aqui embaixo, nesse quadro aqui,
Você precisa fazer um desenho que mostre como são as características do cerrado. E eu vou mostrar algumas imagens para vocês. Por exemplo, característica mais importante do cerrado são os ipês, né? Se vocês olharem para a Lagoa de Guaíra, vocês vão ver a quantidade enorme de ipês que tem, cada um de uma cor diferente. Provavelmente vocês também já devem ter visto em outros lugares da nossa cidade essas árvores tão lindas, tão cheias de flores. E agora, nessa época de agosto, de setembro, elas florescem e ficam mais maravilhosas ainda. E também essas árvores com galhos tortos, né? É uma vegetação característica do cerrado. E os animais? Quais são os animais característicos da nossa região? A onça parda, as araras. Agora, eu não sei na casa de vocês, mas aqui em casa, Tardezinha, como tem muitas árvores, porque tem uma chácara aqui perto, geralmente vem um monte de arara e fica parado na antena, fazendo um monte de barulho. Nós temos o tucano, a siriema, nós temos o lobo-guará, nós temos também a capivara e outros tipos de animais. Agora que você já conhece as principais características da fauna e da flora do cerrado, que é um tipo de vegetação que existe no município de Guaíra, você vai fazer o seu desenho, ok? E aí, quando você terminar, você vai tirar foto dessas páginas aqui, que são as páginas dos exercícios, e vai mandar para a tia Letícia fazer a correção, combinado? Meninos, um beijo para vocês, um bom final de semana e até segunda-feira.